A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Oi, tudo bem? A partir de agora você acompanha a série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Eu sou Lorival da Cruz Galvão Júnior, faço pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, CJE-ECA USP, com supervisão do professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Minha principal referência é Gisela Svetlana Trivano. Já ouviu falar dela? A professora Gisela é uma das pioneiras no estudo do rádio e do radiojornalismo no Brasil, e seus textos são conhecidos e usados nos cursos de comunicação de todo o país. A docente e pesquisadora dedicou a vida à Universidade de São Paulo, onde graduou-se em Ciências Sociais e Jornalismo, tornou-se mestre e também doutor em Ciências da Comunicação. A primeira a defender uma tese sobre o radiojornalismo no Brasil, fato histórico ocorrido há 30 anos, mesmo tempo dedicado por ela à docência e à pesquisa no Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Difícil encontrar ainda hoje no Brasil um plano de ensino de radiojornalismo ou de mídia sonora que não adote o livro A Informação no Rádio, os grupos de poder e a determinação dos conteúdos, de autoria da professora Gisela e lançado em 1985 pela Sumos Editorial. Apesar de impresso há 35 anos, o livro está na 5ª edição, ainda disponível, sendo uma referência essencial para quem ensina, estuda ou é apaixonado pelo rádio. Mas a contribuição de Gisela Svetlana Trivano à formação acadêmica supera essa obra fascinante. A professora e pesquisadora do CJE-ECA USP publicou centenas de artigos, participou de dezenas de bancas de graduação e de pós-graduação e orientou inúmeros trabalhos de conclusão de curso, mestrado e doutorado. O falecimento precoce da docente em 2003, quando estava no auge dos 55 anos de idade, interrompeu uma carreira produtiva e intensa. É por isso que, em minha pesquisa de pós-doutorado, analiso a trajetória acadêmica de Gisela Svetlana Trivano. Busco, a partir da recuperação da obra e da trajetória da docente, elaborar um compêndio que chamo de modelo giselista para o jornalismo e o rádio. Um esclarecimento. Adoto o neologismo giselista como um termo afetivo, que identifica pessoas que admiram a vida e a obra da professora Gisela. Este também é o motivo de chamar esta série de Vozes Giselistas, por ela ser feita pelo depoimento de pessoas que conviveram com a professora Gisela, ou seja, colegas de docência, alunos e orientandos, entre outros. Como procedimento metodológico para a realização das entrevistas, adotei os fundamentos da história oral, preconizados por José Carlos Sebi Momei, professor aposentado do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Convido você, a partir de agora, a acompanhar Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Programa Universidade 93,7. Este 6º programa da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação, apresenta o depoimento de Ciro Juvenal Rodrigues Marcondes Filho, que também foi um dos amigos mais próximos de Gisela Svetlana Trivano. Além disso, Ciro Marcondes Filho foi colega de docência de Gisela por mais de 30 anos, período em que realizaram importantes ações acadêmicas. Uma dessas empreitadas foi a tese Os Descaminhos do Rádio, orientada por Ciro e defendida por Gisela em 1990. Doutor pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, pós-doutor pela Universidade de Grenoble, na França, e livre-docente pela Universidade de São Paulo, Ciro Marcondes Filho é professor titular da ECA USP desde 1987, onde, assim como Gisela, também fez 2 faculdades, Ciências Sociais e Jornalismo. Ciro recorda a época em que estudou na graduação com Gisela e dos vínculos que ambos tiveram na década de 1970 com Walter Sampaio, que foi professor de telejornalismo e radiojornalismo da ECA USP. Ciro ainda relata a trajetória da criação do livro A Informação do Rádio, que Gisela criou e que ele teve a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento. Ele também fala do período em que orientou a tese de doutorado da Gisela, da amizade com a docente e pesquisadora e da ideia de criar com ela uma editora acadêmica.
Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora em mais uma Voz Giselista, do amigo e do colega de cátedra, Ciro Marcondes Filho. Programa Universidade 93,7. Nós fizemos ao mesmo tempo duas faculdades, Faculdade de Jornalismo e Faculdade de Ciências Sociais. Eu entrei na ECA em 68, que foi um ano pouco produtivo, porque teve muita paralisação, muita greve, etc. Ela entrou em 69. Naquele ano mesmo, terminado o mandato, eu fui. No ano seguinte, eu me tornei presidente do centro acadêmico, aí tive que trancar um ano de faculdade, foi quando eu me encontrei com a turma seguinte, que era a turma de 69, que era a turma da Gisela. Ali nós convivemos durante 2 anos, né, que foram os 2 últimos anos da formação, e tínhamos uma certa posição, uma certa postura de um certo destaque, já que os professores, eles nos apelavam, chamavam muito, né, a mim ou a Gisela, né, por, sei lá, às vezes porque nós vínhamos de outra faculdade também, ou então porque algum tipo de atividade era mais propício para nós fazermos. É importante nesse ano, nós nos formamos em 72, né? E uma terceira pessoa importante nesse quadro foi a minha ex-mulher, Marisa Soares, que também era da FEFELESH e que também era amiga da Gisela, né? Então nós formamos assim uma espécie de trio de amigos, né? Que nos encontrávamos sempre, né? Naqueles anos de 72 para frente, quando eu fui fazer o mestrado na FEFELESH, a Gisela já estava na ECA, acho que ela já era auxiliar de ensino na época, porque havia começo da carreira docente, começava com auxiliar de ensino na ECA, né? Eu ainda não era. Então nós nos cruzávamos ali, ela era uma pessoa que tinha uma postura, né? Uma postura bastante particular, né? Ela era excessivamente magra, né? Ela usava aquele óculos Ray-Ban escuro, né? Usava sempre jeans e uma jaqueta de couro, né? Então ela fazia um tipo, né? Muito comum na época, né? De uma pessoa assim ativa, ao mesmo tempo compenetrada, ao mesmo tempo preocupada com as coisas, porque a época era uma época também de muita ação política, né? Então nesse 72 por aí, nós de fato estávamos nos formando e teve uma figura muito importante na nossa vida, que foi a do Walter Sampaio, né? O Walter Sampaio também era da primeira turma, apesar de já ser um jornalista famoso, conhecido e com uma história na rádio paulistana. E o Walter, mesmo assim, ele quis fazer o curso. E os professores se negavam a dar aula para ele, né? Me lembro que tem o Alexandre Cadon, que era o chefe de jornalismo do TV Acesso, que dava aula na ECA, dizendo, não, eu me recuso a dar aula quando aqui na minha frente está sentado o Walter Sampaio. E era uma coisa curiosa. E o Walter, ele em relação a nós, ele demonstrou não só uma simpatia, bem como uma vontade muito grande de nos apoiar, né? Então era a Gisela, era o Zé Carlos Rocha, era o Jair Borim e era eu, as pessoas que ele queria apoiar. E ele apoiava no seguinte sentido: para mim, ele conseguiu aulas em faculdade lá de Santos, logo na época da minha formação, né? A Gisela, ele também chamava sempre, naquele ano de 73, por exemplo, ele tinha feito um projeto de rádio comunitário, rádio que ensinava as pessoas a lidar com problemas de sua comunidade, isso em Santos, né? E ele me chamou para conduzir esse projeto, essa pesquisa, junto com mais outras 2 pesquisas que nós fizemos em Santos, em torno de um núcleo que ele criou lá, chamado CEPAC, junto com a Faculdade de Comunicação de Santos. E nessa época também ele foi chamado, não sei exatamente como é que foi o vínculo, mas ele foi convidado pela Madre Escobar, lá de Recife, para dar um curso sobre rádio comunitário. E a Gisela foi, e eu fui também, 73, né, para, de alguma forma, orientar, dar uma certa orientação para os alunos de Recife, dessa Madre Escobar, para a atuação no rádio comunitário. Então, é isso, desde 73, o Walter, ele nos chamava muito, ele nos dava muito apoio. Ele tinha uma qualidade muito rara, né? Ele não era um homem de esquerda.
né? Ele era, ao contrário, um homem até bem conservador. Mas para ele isso não tinha nenhuma importância, né? Ele falou, se a pessoa tem qualidades, se a pessoa tem capacidade, isso é o que interessa. Daí ele misturar, né, pessoas que nem sempre, digamos assim, seguiam na mesma linha política dele, mas que ele apoiava, como o caso do Jair, o caso do Zé Carlos Rocha, o caso da Gisela, o meu caso. Isso, em 73, nós estávamos juntos por aí, eu estava fazendo mestrado, daí eu fui para o exterior, né? Em 76 eu fui para fazer doutorado na Alemanha, fiquei lá 5 anos e nesse período eu não acompanhei a Gisela. O senhor acredita que o professor Walter, no caso específico da professora Gisela, foi a grande referência para ela? Eu acho que não. O Walter, na verdade, ele fazia um rádio muito convencional, né? Ele fazia crônicas, ele falava no rádio, também na televisão, que ele foi chefe de jornalismo da TV Cultura também. Ele fazia um rádio padrão, vamos chamar assim, né? E a Gisela, quando ela fez a tese sobre o rádio, ela estava buscando alguma coisa diferente, né? Talvez um salto qualitativo em termos de rádio, né? E alguma coisa um pouco mais, digamos assim, audaciosa, né? Para o veículo, né? Que eu não sei se a Gisela chegou a trabalhar em rádio, né? Eu sei que na televisão ela fez o Vox Populi, né? Trabalhou lá durante um tempo. Não sei, inclusive, se ela trabalhou junto com o Walter lá, porque eu fui embora, eu saí em 75. 75 eu saí, foi quando o Herzog morreu, e o Walter assumiu logo em seguida. E foi o período em que eu não estava no Brasil, esses 5 anos, 75 a 80, então não sei o que aconteceu nessa época. Programa Universidade 93,7. Uma das características marcantes de Gisela Svetlana Trivano era a amizade que ela mantinha com várias pessoas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ciro Marcondes Filho foi um amigo fiel e muito próximo que partilhou da experiência acadêmica da docente Ecana, com a qual pensou em criar uma editora que seria chamada de Argonauta. A empreitada, infelizmente, não vingou, mas revela o nível de parceria que ambos tiveram durante o período que pensaram os rumos da pesquisa em comunicação no Brasil. Outro momento marcante da amizade entre Ciro e Gisela foi o apoio que ela deu ao amigo durante um processo de abertura de concurso para docentes na ECA USP. Era o início da década de 1980, momento em que o Brasil caminhava para o fim da ditadura militar. A pesquisa e as ações universitárias cresceram naquele período e, no caso de Ciro e Gisela, tiveram a marca da amizade. Ciro Marcondes fala sobre a retomada das atividades acadêmicas com Gisela Svetlana Trivano logo após seu retorno ao Brasil e também da conclusão da tese de doutorado que fez na Alemanha. Ciro Marcondes Filho fala sobre a retomada das atividades com Gisela Svetlana Trivano logo assim que chegou ao Brasil, depois de ter defendido tese de doutorado que fez na Alemanha. Ele destaca ainda com carinho a caminhada que teve com Gisela e fala ainda dos momentos em que juntos idealizaram ações que moldaram pensamentos sobre as áreas em que atuaram. O senhor volta ao Brasil e vocês voltam a se aproximar. Exatamente. E como que foi essa aproximação? Isso foi uma fase muito interessante, porque era o seguinte, eu voltei em 81 e cheguei no departamento com o meu doutorado. Bom, então é o seguinte, eu pedi para a abertura do concurso livre docentes, o professor Marcos de Mello falou, se colocou contra, eu falei em reunião de departamento, o senhor não pode colocar contra porque isso é o meu direito, né? Todo professor tem o direito de livre docentes. Ah, mas isso vai desequilibrar aqui o departamento, vai criar alguém com título a mais, coisa e tal. E nessa reunião, que estava presente a Dulcília, que estava presente a Gisela, que estava presente a Regina Festa e mais algumas pessoas que eu não me lembro mais, ele insistiu em não abrir o concurso. E quem esteve do meu lado o tempo todo foi a Gisela. Eu saí dessa reunião, peguei uma folha de papel e nessa folha eu anotei um pedido de reconvocação da reunião para rediscussão desse assunto e todos os presentes assinaram. E o chefe foi obrigado a reabrir a discussão e a criar o concurso. Isso foi em 81.
1983, né, que o concurso foi criado, e no concurso não foi criado só um concurso de livre docência, mas 3, porque aí ele achava que não ia haver o desequilíbrio no departamento. A Gisela ela foi muito ativa na minha defesa, no meu pleito da livre docência, e na sequência, né, você quando faz um concurso de livre docência, você aspira também a ascender um pouco mais. Então, na época, havia também um concurso depois da livre docência, que era o concurso de adjunto, e depois o concurso de titular. E assim foi. Os 3 que concorreram na livre docência e foram aprovados, foram os mesmos 3 que concorreram 2 anos depois no concurso de adjunto, e os mesmos 3 que concorreram no ano seguinte, no 87, no concurso de titular. Era uma pessoa muito preocupada, então, não só com a postura acadêmica dela, mas também com os pares. Com a questão ética, e no caso, claro, ela era minha amiga, né? Mas não era porque ela era minha amiga que ela estava defendendo minha postura, né? Mas porque aquilo era justo. E paralelamente, nesses anos de 83 a 87, nós nos encontrávamos muito. Ela ia em casa, estávamos os 3, e foi a época em que nós conquistamos aquele espaço na editora Sumos para publicar nossos livros. Então nós resolvemos criar a nossa própria editora, né, que se chamaria Argonave. E começamos a batalhar isso lá pelos anos 1985, por aí, 86. E era o nosso, digamos assim, o nosso investimento, né? Nós tínhamos um investimento intelectual, tínhamos até, a coisa se expandia, né, porque nós éramos amigos. Então, nós tínhamos esse projeto de editora, mas nós também saíamos juntos à noite para comer pizza, mas até mesmo a Gisela imaginou que nós construirmos casas, habitações juntos, né? Porque ela morava lá em São Miguel Paulista, né? E queria vir mais para São Paulo, e ela tinha achado um terreno ali na Avenida Pompeia. Falou, olha, esse aqui está ideal para nós, né? Isso é uma coisa curiosa. Claro que não deu certo isso, né? Como não deu certo também a editora. A editora a gente já tinha até um original na mão, que ela tinha garimpado de uma professora lá da Psico. Mas aí começamos a discutir sobre questões mesmo editoriais, e aí, eu não me lembro exatamente qual foi o motivo, mas houve uma desavença, e o projeto foi engavetado, né? Isso 87, 86, 86 por aí, porque 87 aí eu fui para a Superintendência de Cultura da USP, fui me tornar editor do jornal da USP, e daí a gente já estava um pouco mais distanciado. Professor, eu queria voltar um pouquinho a 1985, né, que foi quando ela começou a desenvolver, para o mestrado, né, os conceitos que deram base ao livro A Informação no Rádio. Olha, a Gisela, ela era uma pesquisadora muito séria em termos assim históricos, né? A questão do Roquete Pinto, que ela trabalhou ali, né? O desenvolvimento do rádio, como é que começou isso. Mas ela não era uma pessoa dada a grandes reflexões teóricas, né? Do ponto de vista da produção dela, ela era mais de relatos ou de descrição, né? Certos desenvolvimentos históricos ou certas questões relativas ao rádio, menos, digamos assim, uma reflexão do rádio de um outro ângulo, né? Um ângulo talvez mais reflexivo, teórico ou mesmo intelectual. Eu me lembro que ela estava em busca de um orientador, 84, 85. Aí a própria Marisa falou, por que você não faz com ele? Ela estava meio sem jeito, né, de pedir para eu orientá-la, né? Também porque não é muito minha praia, rádio, né? Se bem que eu até hoje ainda oriento coisa em rádio, né? Mas eu falei, bom, se você quiser eu te oriento, coisa e tal. Mas ela seguiu meio que sozinha a pesquisa, né? Ela fez a pesquisa do rádio, toda essa evolução foi aprovada e tudo bem. O texto dela, né, como você sabe, passou a ser um texto básico aí, quem estuda rádio, esse negócio todo. Talvez por inspiração do Walter, não sei, né? Mas não sei de uma inclinação específica dela em relação à rádio, né? Como eu te falei, não sei se ela algum dia fez rádio, né? Programa Universidade 93,7. O
pioneirismo é uma das marcas que Gisela Svetlana Trivano deixou durante o tempo em que atuou como docente e pesquisadora no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Essa é, pelo menos, a característica que todos os amigos gostam de deixar evidente quando falam de Gisela, que abordava assuntos que, em sua época, não tinham a atenção da maioria dos pesquisadores. Exemplo deste espírito desbravador foi a tese de doutorado Os Descaminhos do Rádio, que Gisela defendeu no dia 6 de junho de 1990, portanto há 30 anos, com orientação do amigo e colega de docência Ciro Marcondes Filho. A obra entrou para a história por ser a primeira a tratar no Brasil de um tema exclusivamente voltado ao estudo do radiojornalismo. Ciro recorda o período em que orientou Gisela e o que representou aquele estudo para o rádio e para o jornalismo. Ele fala agora das contribuições de Gisela Svetlana Trivano. Deu um estímulo, revitalizou a busca pelo rádio, o que é importante. Eu próprio acho que o rádio devia ser muito mais pesquisado do que é. E isso foi importante na época, né, em que as pessoas estavam começando a deixar de lado o rádio, achando que o rádio, bom, hoje em dia, televisão, não havia internet, né, mas a televisão já tinha um espaço muito mais dominante, né, do que o rádio. O rádio estava começando a perder muito da importância. Então, alguém que se dedica a escrever sobre o rádio, eu acho que já é importante nisso. Acho que o que ela fez foi dar um salto nessa pesquisa e um estímulo a todos aqueles que gostam de rádio e não viam, né, produção, material, literatura sobre rádio, né? Nisso eu acho que foi importante. E a editora Sumos, ela tinha bastante penetração, então ela conseguia, digamos assim, fazer com que aquilo chegasse às pessoas e animasse outros a também pesquisar o rádio. Eu não sei de trabalhos feitos depois disso em relação à rádio. Hoje mesmo eu ainda tenho um orientando que está trabalhando a questão da oralidade, né? Eu acho que além da questão do rádio, existe a questão mais séria que é da oralidade. Eu como pesquisador de comunicação, né, eu sinto que essa é uma ferramenta extremamente poderosa, né, a oralidade. E isso é o rádio, em princípio, que tem esse monopólio, né? Claro que você tem também a oralidade de falar em público, né, de fazer uma palestra, coisa e tal, mas o rádio ele tem um sistema tecnológico para isso, né? A professora Gisela, no Informação do Rádio, ela cria uma categorização para o rádio e ela fala a respeito da oralidade como uma das características. E a última é a sensorialidade, que é aquilo que ela chama de um diálogo mental, a partir do som. Você acredita que ela teve essa preocupação com a oralidade? Eu acho que nós devemos ter conversado sobre isso alguma vez, se bem que na época eu não estava tão desperto sobre essa questão da oralidade, né? Ela fala uma coisa certa mesmo, né? A grande vantagem do rádio é não ter imagem, né? Esse negócio do pessoal botar hoje câmeras nos estúdios de rádio, né, é uma negação do próprio veículo, né? Porque a grande vantagem que tem o rádio em relação à televisão é fazer você expandir o seu imaginário em relação àquilo que está acontecendo. Quando a televisão, ao contrário, ela fecha o imaginário, ela reduz o imaginário àquele imaginário que ela está te oferecendo. Enquanto que o rádio, ao contrário, ele expande de uma forma excepcional. Então, para mim, o rádio tem muito mais capacidade comunicativa do que a TV, né? Isso eu não sei se estava claro para ela naquela época, né? Mas alguns indícios já estavam presentes, sim, nesse trabalho, né? Tanto em falar de oralidade, quanto em falar dessa questão da fantasia ou do imaginário que o rádio cria e que é único, né? Descaminhos está completando 30 anos. Ele é tido como a primeira tese sobre radiojornalismo no Brasil e feito por uma mulher, que foi orientador dessa tese, da professora Gisela. Como que foi essa caminhada? Bom, a Gisela já trabalhava na TV Cultura, né, com o Vox Pop, já tinha uma experiência em telejornalismo, daí ela veio meio que automaticamente me procurar também para orientá-la, né, e aí menos ainda do que a TV, do que a rádio, né, eu não tinha essa, digamos, não tinha esse know-how, mas apostava nela.
Eu me lembro que na época eu cheguei a pedir para o CNPq um tipo de... Eles tinham lá projeto integrado, que era um tipo de bolsa que eles davam para 2 ou mais pesquisadores para fazerem uma pesquisa em comum. E o CNPq não concedeu essa bolsa, na verdade porque ele disse que havia uma discrepância entre a minha produção e a produção dela, exatamente porque ela não demonstrava, segundo consultores do CNPq, esse volume de pesquisas e estudos e reflexões sobre o telejornal, porque ela era uma pessoa da prática, né? E assim ela ensinava. Isso para o CNPq não vale muito, mas eu acho que vale, exatamente porque quem está na prática é que sabe exatamente como é que a coisa funciona, né? Não é o cara que está lá na teoria refletindo. Mas para o CNPq isso não funcionou. Aí eu falei para ela, bom, nós não conseguimos, mas mesmo assim você vai avançar na questão dos descaminhos, né? A proposta desse tema, ela que trouxe para o senhor? Foi ela que trouxe, era um tema totalmente dela. Eu ali apenas era um interlocutor dela, né? Eu não me considerava um especialista para dizer, não, você não vai por aqui, mas vai por ali, que lá você vai encontrar mais material. Eu apenas servia como interlocutor, porque ela tinha autonomia, né? Tinha autonomia de pesquisar, escrever e falar, e tinha experiência, né? Ela sabia do que ela estava falando, ela praticava isso em aula, ela dava aula disso, né, de telejornalismo na época. Então tinha todo um histórico atrás, né, para fundamentar a própria atuação dela. Ela teve uma preocupação na tese de dividi-la em 2 partes, na verdade uma terceira, inclusive. A primeira é a respeito do rádio, dentro do campo teórico, a segunda sobre as potencialidades jornalísticas do rádio, e uma terceira que é a preocupação dela com a formação de professores que vão lecionar. Essa divisão foi uma divisão discutida por vocês? Foi feita inteiramente por ela. Como é que o senhor avalia essa divisão? Olha, o que acontecia na época, eu acho que havia muito pouco material para a formação de professores de jornalismo, radiojornalismo, e isso estava meio que despontando no Brasil, né, como uma carência, na verdade, né? Era preciso que se fizesse alguma coisa disso. Acho que nesse aspecto ela foi pioneira, em termos de produzir um material para a formação de professores disso, que era uma área, um setor, um espaço, né, que a gente sentia que era subexplorado e que ela resolveu investir nisso, formação de professores, o que não é uma coisa muito fácil, né, formar professores de radiojornalismo e que tivesse uma formação acadêmica, né, porque em geral isso tudo era muito feito de uma forma muito assim amadora ou por um vício de prática, né, de você repetir sempre o que já se fazia. Então ela deu um toque especial, ela é uma pesquisadora da universidade que está trazendo um outro olhar, né? Um olhar talvez um pouco mais sério em relação àquilo que ela está fazendo. Então essa seriedade é alguma coisa que te faltava, eu acho, na área, né? Na área acadêmica, na área de formação de professores. Né? Qual que é a lembrança mais marcante que o senhor tem da professora Gisela? Um traço dela, que era a questão da solidariedade, né? Eu sempre achei ela muito séria nesse aspecto, uma pessoa muito digna, né? Muito correta, né? Ela não era, digamos assim, ela não era nada, não falsificava nada, ela não era nada falso. Em toda essa época, eu acho que ela sempre demonstrava muita dignidade, uma pessoa muito correta, que nunca vai te enganar, né? Nunca vai te deixar, nunca vai te decepcionar. Programa Universidade 93,7. Você acaba de acompanhar o 6º episódio da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação, com a entrevista de Ciro Marcondes Filho, que foi orientador da tese de doutorado e amigo de Gisela. No próximo programa, você confere o depoimento de Daniela Ota, docente e pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que foi orientanda da professora Gisela. Ela vai falar da relação acadêmica que manteve na pós-graduação com a docente da ECA-USP e sobre a contribuição de Gisela para a tese que desenvolveu no campo do radiojornalismo regional. Eu sou o Galvão Júnior e esta é a série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Este programa teve locução, redação e produção de Lourival da Cruz Galvão Júnior,
pós-doutorando no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, CJE ECA USP, com supervisão do professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Edição de som de Gerson Mário de Abreu Farias, realizada no Laboratório de Radiojornalismo do Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté, Unital. Referências usadas neste programa: Bom Mei, José Carlos Sebe, Manual de História Oral, São Paulo, Edições do Loyola, 1996. Trilha musical Best of Bach, Classical Guitar Compilation, Sicas Guitar. Acesso www.sicasguitars.com. Confira este e outros episódios da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisele Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação na internet. Acesse usp.br/CJE Radiojornalismo. Repetindo, usp.br/CJE/Radiojornalismo. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.